Bom dia, podemos sentar. Hoje o que vamos fazer ao falar sobre a renovação da igreja é nos reportar a dois capítulos achados em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Para tanto, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 2 e vamos ler as palavras do Senhor para as 7 igrejas da Ásia Menor. Depois da leitura eu vou explicar como nós vamos tratar deste assunto, como é que nós vamos desembrulhar esse assunto de reforma através do resgate da liderança. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinamentos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos.
Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos, que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem a seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venham em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira e soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e
sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que seja abençoada a leitura da palavra de Deus e a nossa reflexão da mesma. Nós estamos lidando, não importa como você interpreta o livro em si, como um todo, mas é inegável que essa carta foi endereçada a 7 igrejas históricas conhecidas da época. João, ao escrever o Apocalipse, mandou essa carta, uma cópia para cada uma das igrejas, ou uma carta que circulou entre estas igrejas. Há quem considere as 7 igrejas como representando 7 épocas da igreja. Outras reconhecem que se trata de fato de 7 igrejas históricas e não interpretam além desse fato. Em todo caso, as 7 igrejas contêm problemas e também receitas de resgate. Problemas no seio da igreja, princípios que desagradam a Deus e como resolver isto. Agora, os agentes que foram cobrados, quem foi cobrado pelo estado das igrejas foram os anjos da igreja, ou seja, os mensageiros, angelos, os mensageiros da igreja. Quem é cobrado pelo estado da igreja é a sua liderança. O que o líder for, a igreja também será. Se o líder for um homem de oração, a igreja aprenderá e seguirá o seu exemplo. Então, nós estamos falando não somente dos pecados destas igrejas e das virtudes também dessas igrejas, mas estamos falando principalmente do efeito da liderança destes anjos, destes mensageiros. Porque eles são cobrados, a não ser que você tenha esta ideia de que cada igreja tem um ser angelical que olha pela igreja, mas isso seria contra-intuitivo, essa interpretação realmente não faria o menor sentido, até porque os anjos não cometem estes pecados. Então estamos falando de liderança, certamente. Então, tanto o estado na qual se acham parte da liderança, assim como também as medidas redentoras, têm que partir da liderança. Esta é uma mensagem, portanto, para líderes. Esta carta é endereçada a líderes. As acusações são levantadas contra líderes. E o encorajamento e também as palavras de correção começa pela liderança. Então, o que nós vamos fazer aqui com apenas 33 minutos me sobrando, que me foi dado aqui, terei que ter o poder de síntese ainda maior do que eu já tenho naturalmente, né? Vamos tentar abstrair os problemas e princípios de reforma e aplicá-las as situações que parecem refletir as mesmas necessidades em nosso tempo. Ou seja, vamos ver ecos neste texto de coisas que nós conhecemos hoje. E ver que há solução para os problemas que a igreja enfrenta atualmente. Mas em vez de fazer uma aplicação assim, direta, nós vamos abstrair os princípios e tentar entender como isso pode se aplicar à nossa vida hoje. Éfeso era uma igreja virtuosa pela sua defesa da sã doutrina. Uma igreja preocupada com a verdade. Seria o que nós chamaríamos hoje uma igreja confissional. Uma igreja defendendo ortodoxia, uma igreja que tivesse o cuidado de examinar as ondas de doutrina que sempre existiram. Isso não é peculiar à nossa época, mas de toda a história da igreja, desde o início, e já vemos isto
na época de João, quando ele escreveu o Apocalipse, já havia ondas de doutrina. Ele cita os nicolaítas. E ele diz que essa igreja tinha esse zelo, mas tinham abandonado o seu primeiro amor. O que quer dizer isso? Deuteronômio 10, versículos 12 e 13, nos dá uma ideia do que seria abandonar, o que representaria abandonar o primeiro amor. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para seu próprio bem. Jesus reflete isto em João capítulo 14, versículo 23, quando ele disse, 14, versículo 23, ele disse, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. O primeiro amor é um zelo por fazer a vontade do Pai. Ele se expressa por meio de um zelo de obedecer a Deus nas grandes e pequenas coisas. Deus é o nosso primeiro amor. Nesse contexto, ou seja, é possível ser uma igreja que zela pela boa doutrina, mas que não pratica a justiça. Há igrejas que existem assim hoje. São igrejas muito preocupadas com os fundamentos, muito preocupadas com a sã doutrina, mas desde os seus sacerdotes até os seus membros e jovens, não há uma preocupação em praticar a justiça, em obedecer a Deus pessoalmente. Agora entendamos, novamente, quem é cobrado é o anjo, é o líder. Então a igreja, os líderes, podem ter uma grande preocupação com sã doutrina, uma grande preocupação em provar os espíritos e em combater certas ondas de doutrina, mas não praticam o que um discípulo de Cristo deveria praticar. A questão aqui não é o que creem, mas o que fazem. Uma igreja que crê e se preocupa com essa doutrina, mas que não pratica a justiça. Por quê? Porque não ama a Deus. É possível amar doutrina, sã doutrina, e não amar a Deus? Sim, é. É sim. O texto sugere isto. Qual é então a medida reformadora? Qual é o resgate? Onde uma igreja dessas precisa começar? Primeiro, por um arrependimento, que nós sabemos fala de uma mudança de vida e não somente de um sentimento de tristeza pelo que faz. Certamente precisa também lamentar e passar a odiar o seu pecado, mas não pode mais admitir pecado em sua vida. Hoje em dia não basta, aqui nós, não só hoje em dia, desde o princípio, não basta apenas crer na verdade, precisamos praticar a verdade, e esta prática tem que partir da própria liderança. Ao anjo da igreja é cobrado que na sua vida pessoal
ele viva uma vida consagrada, que ele se arrependa e volte a praticar o que praticou no início, quando ele teve aquela experiência, aquele encontro com Deus. Ele tem literalmente que abandonar o espírito de profissionalismo. Por quê? O profissional separa a sua vida pessoal da sua vida sacerdotal. Mas o nosso sacerdócio não é uma função da nossa vida, e sim uma expressão da nossa vida. Então, para que uma igreja dessas, que tem todos os pingos nos is e todas as vírgulas no lugar, e as suas confissões caprichadas, polidas e guardadas em bronzes eternos, mas que não praticam a justiça, porque não amam a Deus, abandonaram literalmente o seu amor por Deus, essas igrejas, começando com os seus líderes, precisam urgentemente se arrepender e buscar a Deus, pedir perdão pelos suas obras más. Muitos chegarão e dirão: Senhor, Senhor, e ele vai dizer: eu não conheço, não conheço. Vai embora, porque vocês praticam o mal. Na Reforma Protestante, a afirmação sobre qual seria a igreja verdadeira, o que foi a prova de comunhão, foi crer de modo correto, ter a doutrina certa. Mas a verdade é que a igreja verdadeira precisa praticar a partir dos seus líderes. E nós vemos hoje muita impiedade manifestada pelos líderes da igreja, não só no Brasil, ao redor do mundo. Eles são excelentes profissionais, mas não são discípulos de Cristo e precisam urgentemente se arrepender e se pegar a Cristo novamente. Abraçar Cristo, redescobrir o Salvador e Mestre das nossas vidas, voltar ao primeiro amor. Em Esmirna, vemos uma igreja que está prestes a sofrer, e eu creio que nós estamos vendo isto hoje. No Ocidente, a igreja está prestes a sofrer, talvez não semana que vem, talvez não mês que vem, talvez só na próxima geração, mas o que nós vemos hoje é a igreja sendo empurrada para as margens da sociedade, empurrada para as margens do diálogo público, empurrado para uma espécie de gueto, onde nós estamos, até legislação, tentando manter a igreja fechada nos seus redutos, nos seus guetos, por trás de portas fechadas, e nós estamos sendo cada vez mais cerceados e cada vez mais objetos de protestos, como se nós fôssemos os grandes opressores da sociedade e os autores da maioria dos problemas. Isso no Ocidente, porque no resto do mundo a igreja já está sofrendo terrivelmente, terrivelmente. No Egito, a igreja está sofrendo um verdadeiro genocídio. Na Indonésia, no Paquistão, em alguns lugares, até confessar Cristo leva à pena de morte. Mas no Ocidente, onde nós vivemos uma espécie de bolha histórica e cultural de liberdade religiosa, creio que essa liberdade esteja minguando, está se reduzindo, está sendo tirado, e nós estamos prestes a sofrer em escala cada vez maior, crescente, um sofrimento, uma perseguição, e simplesmente somos convocados a sermos fiéis, que quer dizer que como líderes nós temos que ensinar perseverança, tutano, fôlego de fé. Não é algo que vem sendo ensinado na igreja. Nós somos uma igreja imediatista, uma igreja que busca satisfação
e solução de problemas e alegria momentânea, quando de fato temos que ensinar perseverança até em meio aos sofrimentos. Hoje em dia ouvimos coisas absurdas como pare de sofrer, é um alvo. A verdadeira vida cristã para muitos se manifesta pela ausência de sofrimento, quando de fato devemos ensinar que Cristo era um homem de dores e sabia o que era sofrer. E Ele mesmo disse que nós, nesta vida, teríamos muitas aflições. E é verdade. Então nós temos que redescobrir uma teologia de sofrimento equilibrado, não abraçando o sofrimento como os ascéticos de antigamente, não abraçando o autoflagelo e o sofrimento provocado por nós mesmos, mas de nós entendermos que se nós estivermos sofridos, tristes, aperreados, que isto faz parte normal da vida cristã, pois muitos esperam da sua fé uma alegria constante. Pessoas ficam nervosas quando alguém expressa tristeza e dizem: você precisa ter a vitória, mas a vitória nem sempre é uma vitória celebratória, às vezes é uma vitória da nossa fé em meio às lágrimas e sofrimento. Então a igreja tem que se preparar ensinando a partir do líder, ensinando perseverança, a carregar a sua cruz. Nós temos que resgatar a mensagem da cruz, não só como um fato histórico, mas como a maneira correta de se seguir a Cristo Jesus. E não nos limitarmos a buscar benefícios através de oração. Pérgamo era uma igreja que ensinava liberalidade moral. Abandonaram o zelo por consagração pessoal. Era a igreja do nada a ver. Nada a ver. Já ouviram falar dessa igreja? Nada a ver? Né? Qualquer apelo à santidade provoca a acusação de legalismo. Ah não, vocês estão sendo muito legalistas. Balaão, obviamente, foi o profeta que não conseguiu profetizar contra Israel e aconselhou o rei de Moabe a seduzir os filhos de Israel. Os nicolaítas também traziam essa liberalidade sexual, a prática da imoralidade. Agora, lembre-se, a igreja é fruto do líder. Então não estamos falando apenas de alguns membros que não estão entendendo a situação, não estão entendendo os ensinamentos. Nós estamos falando de uma igreja que desde a sua liderança houve uma liberalidade sexual, uma permissividade, onde havia uma ideia de, bom, o homem é um bom pregador, pelo menos ele está fazendo alguma coisa, está na televisão, está pregando bem, então descartamos qualquer preocupação com a sua vida moral, porque dizemos, bom, pelo menos algo de bom ele está fazendo. Pelo menos não basta. Você pode escrever isso, pelo menos não basta. Liderança precisa ser íntegra na sua vida pessoal, porque ele gera seguidores que refletem quem ele é. Volto a dizer, liderança não é uma profissão que você exerce, mas é uma expressão da pessoa que você é, do discípulo que você é. Homens, líderes imorais vão produzir uma igreja imoral, assim como um país cuja liderança é imoral e onde a impunidade é permitido, a sociedade toda apodrece e se corrompe. E nós estamos vendo isto, não só no sentido cívico,
do país, onde nós estamos sendo literalmente liderados por criminosos. Nós vivemos uma ditadura de criminosos que nós escolhemos. Na igreja, em muitos redutos, os líderes agem como bem entendem, não servem a Deus, dizem não tem nada a ver, isto é legalismo. E em algumas igrejas a sua imoralidade é conhecida e notória, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, mas dizem, mas pelo menos ele está fazendo alguma coisa, pelo menos não serve. E os avisos são urgentes. Este é um problema grave na igreja hoje, e tem que haver urgentemente um resgate da verdadeira natureza da vida cristã. Essas heresias, não só de fé, mas de prática. Há igrejas que pregam a verdade e praticam a mentira. Há igrejas que são, para todos os efeitos, você ouve a sua pregação, parecem igrejas cristãs. Mas a sua vida reflete uma outra fé. Reflete um outro modo de crer. Pregam a verdade e vivem a mentira. Esse é o caso em Pérgamo. Então temos que nos arrepender e ensinar o arrependimento e a vida consagrada. Vamos em frente. Tiatira. Aqui, igualmente, o problema é a idolatria misturado com um tipo de influência mística na igreja. Havia em Tiatira, obviamente, uma profetisa, uma pessoa que exercia influência e que estava levando pessoas à imoralidade. Qual é o problema em Tiatira, no entanto? É tolerância. É a igreja conivente e tolerante. O líder é tolerante. Não tinha coragem de chamar a responsabilidade, de disciplinar ou de expulsar, e deixou que essa influência permanecesse. O líder tem que ter fibra o bastante para disciplinar alguém, mesmo que essa disciplina implique na perda de um percentual da sua membresia. Em toda a igreja, há pessoas que exercem influência, além do líder. É um diácono, é um líder de coral, é um professor, enfim. Aqui o caso era de uma mulher que ensinava e que seduzia os membros da igreja, levava à idolatria. Uma profetisa. E o líder foi conivente, fazendo com que a igreja também fosse conivente ou tolerante. Nós não podemos tolerar pessoas que lideram, que exercem uma influência, mesmo que seja informal na igreja, mas que levam a igreja a tropeçar e cair. E sempre custa disciplinar ou até convidar essas pessoas a saírem da igreja. Nós temos que nos apegar ao que temos. E o que temos? As Sagradas Escrituras, a comunhão dos santos. Faz parte do credo apostólico. Eu creio na comunhão dos santos. Isso é uma coisa sagrada. A igreja é algo sagrado. A comunhão dos santos é algo sagrado. E temos que tratá-lo como tal. Não somos um clube, não somos uma associação agremiativa de pessoas que têm a mesma filosofia cristã. É algo sagrado. A igreja pertence a Deus, é separada para servir a Deus. É o lugar onde Deus opera poderosamente, e nós temos que tratar a igreja com zelo e não sermos tolerantes daquilo que destrói vidas dentro da igreja. Temos que nos apegar ao que temos.
as Escrituras e a comunhão dos santos. Seguindo em frente. A igreja de Sardes é a igreja da hora, a igreja que está acontecendo, a igreja que todo mundo conhece, uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja que tem poder, uma igreja bem-sucedida, uma igreja visível, uma igreja que todo mundo gostaria de ter, que todo pastor gostaria de pastorear, mas de fato, o seu sucesso não é um reflexo da sua vida espiritual, pelo contrário. Tem números, mas não tem amor para com as coisas de Deus. Isto é um clichê em nossa época. Uma igreja dessas é praticamente um clichê. Igrejas que são enormes, grandes, espetaculares, espetaculosos, cujos líderes são conhecidos. Seus CDs vendem aos milhões, seus DVDs vendem aos milhões. E muitos ambicionam ter uma igreja assim, querem aprender qual é o seu segredo. O líder tem uma ambição pessoal, mas não um coração de servo. A qualidade de uma igreja não pode ser medida pelo seu tamanho, pelo número de membros, pelo seu orçamento, nem tampouco pela sua visibilidade na mídia. Esta não é a medida de uma igreja que agrada a Deus. Eu vou dizer isso de novo, está no meu livro, mas eu vou dizer de novo. Uma igreja não pode ser medida pelo seu tamanho, pelo número de membros, pelo seu orçamento, nem tampouco pela sua visibilidade na mídia. Mas, ainda há pessoas nessas igrejas que querem servir a Deus. Ainda há alguns. Então, a mensagem é: resgata o que puder. Grande parte já se perdeu. Mas o que puder, fortaleça o que resta. Fortaleça o que resta. Lembre-se do que aprendeu, as primeiras lições. E mais uma vez, somos chamados ao arrependimento. Há em todas essas igrejas pessoas piedosas. E alguns pastores piedosos. Por isso não podemos desqualificar uma denominação inteira ou uma igreja inteira por causa do seu compromisso com o show e com o sucesso. Nós temos que tratar com delicadeza. Se alguém chegar na nossa igreja dizendo que é de outra igreja, não trate essa pessoa como ímpio, mas como um irmão. Porque possivelmente, em meio a esse show, virtude ainda foi transmitida a essa pessoa aprendeu alguma coisa, ainda há um testemunho, nem que seja vestígio de um testemunho, que essa pessoa ouviu e que realmente se converteu a Cristo. Então não podemos julgar cada membro pela igreja a que pertence. Eu tenho amigos em várias igrejas e denominações que, pela sua prática, pelas suas obras, vemos, está em heresia ou pior, apostatou. Liderança é corrupta, mas de repente há membros e até pastores sinceros, piedosos. Então, a receita é: fortaleça o que resta. Volta-se às primeiras lições. Em Filadélfia, era uma igreja que se achava fraca, mas era uma igreja fiel. Eu tenho falado com pastores que dizem: o que fazemos com essas mega igrejas? Nossa igreja é tão pequena. Nossa igreja é tão pequena, a gente faz o que pode, a gente está ensinando, discipulando, e a gente não cresce como as outras igrejas. E quando eu digo: olha, continue fiel, isto agrada a Deus,
O alívio que esses pastores sentem é tremendo. Disse: você não será julgado pelo tamanho da sua igreja, você não será recompensado, galardoado por Deus pelo tamanho da sua igreja, e sim pela sua fidelidade. Se Deus lhe chamou para pastorear 20 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, faça-o com fidelidade e Deus será honrado em sua vida. Você só tem que se preocupar com isso, não com números. Nós vivemos uma sociedade que idolatra sucesso, mas sucesso não é um conceito cristão. Então a mensagem para igrejas fiéis, mas pequenas, não se deixe seduzir por essas coisas. Não ambicione igrejas que parecem ricas e parecem bem-sucedidas, mas que não são. Finalmente, Laodiceia era uma igreja rica, mas morna, sem vida espiritual, mas que ainda tinha um vestígio de verdade, ou seja, havia um quê de espiritualidade, mas não muito. Era uma igreja morta. E a receita, ele coloca arrependimento agora em outros termos. Compre ouro refinado. Ouro refinado é o símbolo de pureza. Roupas brancas, mais uma vez, pureza. Colírio para os olhos. Guarda os olhos, porque são as janelas da alma. Ou seja, pare de assistir aquilo que não presta. Pare de contemplar aquilo que não presta. Arrependimento. Isto é urgente. A liderança precisa se arrepender. Ou seja, literalmente tem que mudar o rumo da sua vida e voltar a praticar as primeiras coisas. Agora, Deus tem um plano para a sua igreja. E aqui nós chegamos a um ponto que é importante dizer que a razão pela reforma da igreja, a urgência da reforma da igreja não é para que sejamos uma igreja melhor. A reforma da igreja, o resgate da espiritualidade é essencial por causa da eternidade. É na certeza escatológica, o telos, o fim. Isso sim, coloca tudo no seu contexto. Não reformamos só para que a igreja sinta mais a presença de Deus. Esta não é a questão, não é o que está em jogo. O que está em jogo é o nosso destino eterno. É o destino eterno dos membros e da liderança dessas igrejas. Os avisos e as promessas são avisos e promessas eternos. É olhando o fim que o hoje faz sentido. É vislumbrando o nosso destino que a jornada faz sentido. Os projetos não importam, o tamanho não importa, e sim como nós caminhamos. Com amor, com obediência, com fidelidade. Com uma vida reta, com uma vida consagrada, com obediência às palavras de Cristo. Palavras estas muito controvertidas, lindas, mas vistas como muito idealistas. Virar outra face, dar a segunda milha, amar os nossos inimigos, fazer bem aos nossos inimigos, emprestar a quem pede, sermos generosos, não julgar, não ressentir do mal, largar toda indignação, sermos pessoas movidas por paz, a paz de Cristo sendo o árbitro do nosso coração. Por que tudo isto? Porque há um destino, e como nós caminhamos afeta o nosso destino final. Aos que permanecerem fiéis até o fim, esses terão o direito de comer da árvore da vida no paraíso de Deus. Não experimentarão a segunda morte.
E eu vou lhe dar só a referência porque meu tempo é curto. Apocalipse 20, versículos 4 a 6. O maná escondido era que Deus proveu para o povo de Israel no deserto, mas que foi guardado na Arca da Aliança como um memorial. Mas a pedra branca era tradicionalmente dada como uma entrada para um banquete. Um dos possíveis significados, a pedra branca é um bilhete para o banquete final. Também era dado em tribunais. Àqueles que foram absolvidos de uma acusação recebiam uma pedra branca. Tudo isso fala da nossa salvação eterna. É prometido que nós iremos partilhar da mesma autoridade que Cristo recebeu do Pai, o direito de reinar sobre as nações. Salmo 2, versículo 8, apenas anota, não tenho tempo para abrir e ler, eu quero aproveitar bastante o tempo aqui. Quando Pedro perguntou a Jesus, após o jovem rico ir embora, Pedro praticamente disse, Jesus, e nós, deixamos tudo, o que levamos nisso? Foi a pergunta dele, e ele disse, vocês julgarão as tribos de Israel. A estrela da manhã é Cristo, Ele é o nosso galardão. Apocalipse 22, versículo 16. Ele é a estrela da manhã, Ele é o nosso galardão. O Senhor é o nosso galardão. A igreja será vestida em branco, sinal de vitória. O nome é escrito no livro da vida. Quando voltaram os 70 para relatar a Jesus que até os demônios obedeciam às suas ordens, ele disse, não se glorie nisto, não dê peso a isto, isso não é relevante. Relevância, importância é ter o seu nome escrito no livro da vida. Finalmente nós vamos reinar com Cristo. Há outros símbolos aqui. Nós partilharemos do seu trono. Há várias referências disto e eu vou apenas citar algumas. Lucas 19, versículo 17. 1 Coríntios 6, versículo 3. Aliás, vamos abrir 1 Coríntios. Se alguém de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Nós sentaremos com Ele e julgaremos o próprio mundo e os anjos. Em 2 Timóteo 2, vou usar esse como última referência, já nas palavras de Paulo. Versículo 11 diz, esta palavra é digna de confiança, se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se perseveramos. Toda a mensagem das 7 igrejas é: seja perseverante nas boas obras, na fidelidade, na consagração, na santidade. E os que perseverarem. Nós temos que olhar o longo prazo, ensinar os nossos filhos a ensinarem os seus filhos os primeiros princípios, a guardarem os princípios, a não abandonarem o primeiro amor, a serem pessoas piedosas e castas, pessoas fiéis, pessoas da palavra e de palavra, pessoas cujo sim é sim e não é não. A igreja não é apenas o lugar onde sã doutrina é defendida, é também o lugar onde sã doutrina é praticada.
e com perseverança. E para aqueles que perseverarem até o fim. Esses então receberão o cumprimento dessas promessas. Vemos então que toda a reforma da igreja acontece com o porvir em vista. A urgente necessidade de reforma se faz urgente por causa do porvir, não por causa do agora. Nós vivemos numa época prática, imediatista e populista, onde o sucesso, os números, ou o bem-estar, ou a aprovação de alguns é o mais importante. Apocalipse nos lembra que o mais importante, que a prioridade da igreja é nos prepararmos para o fim. É nos prepararmos para o grande e glorioso dia, quando a eternidade passa a tomar uma outra dimensão. E aqueles que perseverarem, não só nas boas obras, mas na perseguição, não só na sã doutrina, mas na sã prática da fé. Então nós vamos herdar estas promessas dadas pelo Pai à sua igreja. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, que sejamos fiéis, que sejamos corajosos, numa época em que muitos buscam igrejas interessantes, poderosas, que oferecem um entretenimento, oferecem promessas que cumprem os nossos anseios e que satisfazem os nossos desejos. Que nós sejamos fiéis, líderes da igreja. Começando conosco, Pai, perdoa os nossos pecados. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Não nos deixes cair por causa da tentação. Não nos deixes cair. Senhor, renova uma consciência cristã em cada um de nós, trazendo-nos de volta ao nosso primeiro amor, do qual nunca devemos nos esquecer. Que o poder do Teu Espírito Santo opere isso em nós, porque não será fruto da nossa força de vontade, não da nossa virtude humana, e sim uma obra soberana de Deus, e é esta obra que nós pedimos que seja operada em nossas vidas, em o nome de Jesus, e que todos digam amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vemos atualmente vertentes na igreja que disseminam algo que se aproxima da verdade, entre aspas, mas acaba por deixar pessoas despreparadas e doentes espiritualmente. A maior consequência disso são pessoas que criam aversão à igreja, abre parênteses, instituição. Qual o ponto de vista do Senhor a respeito do trabalho que a igreja terá ao receber e ao chegar-se a pessoas com esse sentimento de aversão à igreja como instituição por mau ensino ou o pouco ensino da verdade? Bom, existem duas coisas que estão deixando pessoas desigrejadas. Uma delas são as feridas causadas por igrejas e líderes que as exploram. Mas existe também o sentimento da nossa época, que é uma espécie de desconfiança de qualquer instituição, uma coisa que um autor chama a hermenêutica nietzschiana, hermenêutica de desconfiança, onde qualquer instituição, qualquer coisa que represente uma posição clara é vista com uma certa desconfiança. E os que estão achando mais sucesso na sua comunicação são as pessoas que apenas fazem perguntas, apenas questionam. E há todo um novo discurso de apenas questionamentos,
exemplo, e há vários exemplos que eu poderia usar, mas eu creio que nós temos que tratar todos com delicadeza, com firmeza, ensinar a verdade, viver em comunhão, viver em comunidade e ensinarmos a verdadeira espiritualidade, porque eu acho que isso que está faltando de fato. E eu creio que na próxima palestra vamos poder ouvir mais sobre isso. Okay. Mais uma pergunta aqui do Ronaldo. Bispo, foi muito abençoado por sua palestra hoje. No entanto, indiretamente, submisso à liderança, somos cobrados a expressar números. Como devemos lidar com isso? A cobrança por Cobrados números. por quem? Fiquem abertos, não tem nenhuma outra indicação aqui. Seja pelo povo, seja eu não estou por cobrando colega. de ninguém, não. Da sua parte não tem. Se alguém cobrar números... Olha, eu gosto a tribo de índios Hopi nos Estados Unidos, eles só têm nomes para o número 1 e número 2. Literalmente, eles só sabem número 1, número 2 e muitos. Acima de 2 é muitos. Não, isso é verdade. Isso, o Scientific American publicou isso. Eles literalmente pegaram a tribo e botaram 9 flechas contra uma parede. E pediram para contar, e depois retiraram e pediram para eles repor 9 flechas. E ninguém acertou o número, porque eles só sabiam contar até 2. Porque acima de 2 eram muitos. Eu acho que nós temos que aprender uma nova linguagem, que onde 2 ou 3 estão reunidos, ele está no meio, o resto são muitos, então é o que sobra. Mais uma pergunta aqui, pergunta do Leandro. Pergunta se existe a possibilidade de diálogo entre as igrejas, no sentido de diálogo entre as denominações, de forma a promover perseverança, na verdade, mesmo que hajam críticas ou divergências entre essas igrejas. Até onde o diálogo entre igrejas evangélicas... É o que mais anelo ver, o que eu mais desejo. Se há possibilidade, sim, eu creio que há possibilidade. Agora, certos contextos que esperava que houvesse mais, não houve. Mas, certamente, há contextos em que pessoas estão dialogando. Mais uma pergunta aqui, do Aldemir. Ele pergunta se as facilidades que a igreja vive hoje no Brasil, no Ocidente, se elas não são, na verdade, um empecilho, um obstáculo para a sua renovação, a sua revitalização, se ela não é pior do que uma perseguição. Perseguição Ninguém ativa. celebra perseguição. Eu não torço para que haja uma perseguição. Ninguém quer isso, né? Mas que o conforto no Ocidente e a liberdade tem nos deixado flácidos espiritualmente e descuidados, isso tem. Perseguição é um mal necessário? Não, é um mal. É um mal. Mas o que nós estamos vendo também é um mal. Então, o que faltam são pessoas que chamem a igreja de volta à responsabilidade, não por causa da perseguição, mas olhando o fim da nossa fé, que são as promessas de Deus para o porvir.